O distrito de Quiririm tem origem no núcleo colonial Quiririm, formado em 1890 por famílias do Vêneto, em uma região composta por várzeas no município de Taubaté. A história de Quiririm também se confunde com a história do casarão dos Indianes. Essa família veio em 1892 para o Brasil e chegaram pelo Porto de Santos. Foram para a hospedaria em São Paulo e de lá vieram para a fazenda cafeeira do Barreiro ou do Quilombo, aqui em Taubaté. Já a festa da colônia teve início em 1989 para a comemoração dos 100 anos da imigração italiana no Brasil. Começou com uma quermesse, um almoço de domingo apenas. A partir da primeira edição, a festa cresceu e se tornou um grande evento que hoje é considerado o terceiro maior do estado de São Paulo. E para celebrar essa data e essa festa, o Mix da TV de hoje é especial e você confere comigo os destaques desta edição. Temos um mix de notícias especial com manchetes antigas sobre o distrito de Quiririm. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores cortes da nossa programação sobre a festa de Quiririm e sobre a colônia italiana. Hoje é quarta-feira, 30 de abril de 2025, começa a festa italiana e começa agora o Mix da TV especial. Começando mais um Mix da TV nesta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, encerrando mais um mês aqui na programação da TV Câmara Taubaté e também hoje inicia a festa da colônia italiana de Quiririm. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, este é o nosso programa de número 97. A festa do Quiririm, ou a festa da colônia italiana do Quiririm, é uma festa popular que acontece todos os anos no mês de abril, lá no distrito de Quiririm. Durante a festa, o pessoal se transforma em um palco de extensa apresentação gastronômica, com muita comida típica italiana, várias atrações artísticas como dança, desfiles e grupos teatrais. E no Desbravando Taubaté, sobre a colônia italiana, nossa equipe conversou com a historiadora Fabiana Pazini sobre o início da imigração aqui no Brasil, em especial na nossa cidade. Vamos ver? Solta o play! Chegamos aqui a Quiririm para conhecer um pouco mais da cultura, da história da colônia italiana aqui na região de Taubaté. Eu estou aqui no pátio do Casarão Indiane e eu começo o programa de hoje conversando com a historiadora Fabiana Pazini. Fabiana, seja bem-vinda novamente aqui ao Desbravando Taubaté. Qual que é o contexto socioeconômico da época que fez com que os imigrantes saíssem da Itália e chegassem aqui ao Brasil? A gente vai entender o porquê que vieram tantos imigrantes italianos para cá quando a gente olha um pouquinho da história da Itália. Então a Itália, durante muito tempo, ela vai estar passando por conflitos, então é a época da unificação italiana, deles discutindo como que seria o surgimento da nação, grupos internos que não concordavam e a população acaba pagando um preço muito alto por conta disso. Então várias famílias se aventuravam a entrar nesses navios, que não era uma viagem fácil, era uma viagem que durava meses, uma viagem longa, uma viagem muito cansativa, e vinham para o Brasil para fazer uma nova vida. Se a gente conversar com toda a população aqui que descende desses italianos, todos eles vão ter em comum uma história de bastante luta, de bastante trabalho, de bastante superação. Mas em especial, por que a escolha aqui dessa região de Quiririm? Originalmente é uma região onde era uma fazenda. Essa fazenda era de propriedade de Francisco de Paula Toledo. Ele foi político, ele foi proprietário, ele foi uma pessoa bastante influente no seu tempo. Essa sua influência valeu com que ele tivesse contatos no governo e tivesse facilitado que as suas terras acabassem se tornando um núcleo colonial. O governo entrou em acordo com esse proprietário e acaba adquirindo metade dos lotes dessa fazenda. O governo, quando ia fazer essa distribuição, entre aspas, porque não é uma distribuição efetiva, porque tinha compra, as pessoas tinham que pagar, ele conseguia oferecer melhores condições de compra para esses colonos. Não estou dizendo em momento nenhum que as pessoas que se estabeleceram no Quiririm tiveram uma vida maravilhosa, porque o Quiririm, durante muito tempo, foi considerado uma terra ruim. Então é a terra onde alaga, é a terra onde não é boa para plantar por conta disso. E os imigrantes que vieram para cá transformaram o que muitos olhavam como uma característica não boa em característica
propícia para se desenvolver. Então hoje a gente tem esse lugar desenvolvido, esse lugar bonito, que tem toda essa história, mas foi usando dos conhecimentos que eles já traziam da Europa, da necessidade de sobreviver e viver melhor, que tudo isso acabou prosperando. Fabiana, esse processo de colonização já tem mais de 130 anos, né? Desde o primeiro núcleo de colonos que vieram para cá. Essa mudança que os italianos fazem aqui em Quiririm vai gerar consequências também, logicamente, em Taubaté e em toda a região. Qual que é a importância desse desenvolvimento aqui local de Quiririm para todo o contexto regional? A gente tem aqui no Quiririm, né, se a gente for recorrer à nossa história, nascimento de um distrito. A gente tem as fábricas, a gente tem a economia daqui como uma economia viva e que se transformou ao longo do tempo. Então, se no começo a gente tinha lá as plantações de batatas, a plantação de arroz, a fabricação de cordas, isso vai se transformando e a região continua economicamente ativa. E o que mais chama a atenção aqui desse legado que vem da Itália, esse pequeno pedaço da Itália aqui no Brasil, o que mais está no dia a dia dessa comunidade aqui em Quiririm? A gente vê a cultura muito presente, seja por dança, seja pelas comidas, seja pelos hábitos ainda muito presentes. Se a gente olha a festa que acontece todos os anos, né, a festa da imigração italiana, também é pela junção dos moradores daqui. E essa junção, né, a gente sabe que num grupo grande de pessoas podem existir as divergências, mas o que tem em comum é o orgulho pela cultura e é o orgulho pelas raízes que eles têm. O senso de pertencimento das pessoas daqui é bonito de se ver. E essa unidade, essa integração, esses valores comuns que estão aqui na comunidade de Quiririm, que a gente vai continuar desbravando no programa de hoje. O Desbravando Taubaté especial Colônia Italiana foi gravado em 2 episódios e que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube ou nas reprises durante a nossa programação. O Mix da TV especial Colônia Italiana de Quiririm vai fazer uma rápida pausa, mas a seguir vamos ver como era a produção agrícola e fabril no início da colônia. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV especial volta daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial sobre a festa da colônia italiana de Quiririm, que começa hoje aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E você pode participar aqui do Mix da TV, a sua participação é importantíssima, por isso entre em contato conosco. Aqui no nosso telão tem os principais canais para você participar junto com a nossa programação, através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você manda sua crítica, sugestão, opinião. Assiste ao vivo a nossa programação no YouTube e no Facebook. No canal de vídeos, youtube.com/TVC Taubaté, você tem um acesso, playlists completas, assiste ao vivo a nossa programação. Na rede social Facebook, o nosso acesso é no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é áudio, texto ou vídeo, você pode fazer de uma maneira mais prática e fácil, através do WhatsApp. O nosso canal está aberto para a sua opinião, no DDD 12 e o número no 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente nas redes sociais, através do Instagram e do TikTok. O nosso perfil de conexão é o @Câmara Taubaté. Portanto, estão aqui no nosso telão os principais canais para você participar aqui da nossa programação. E agora a gente continua o nosso Mix da TV especial e você fica muito bem informado. Está começando o nosso Mix de Notícias especial sobre Quiririm. Então hoje a gente vai fazer uma edição do Mix diferente, a gente vai pegar notícias que saíram sobre o distrito de Quiririm. E a nossa primeira notícia vem do jornal Vale Paraibano, de 20 de abril de 2021. E a manchete dizia o seguinte, olha só, pão italiano ao alcance de todos. Você está acompanhando essa notícia importante? O Mercato della Colônia Agrícola de Quiririm ensinou os frequentadores a fazer o tradicional pão italiano na cantina da Elisa. Lá os consumidores, além de aprenderem a receita, colocavam a mão na massa, literalmente. A receita foi trazida pelos primeiros imigrantes italianos da colônia e era feita aos sábados, sendo o pão consumido ao longo da semana.
O segredo para o pão durar a semana toda, mantendo frescor e sabor, é a ausência de componentes químicos na massa, ficando com uma casca dura, mas um miolo também assim bem macio. O mercado funciona, segundo a notícia da época, né? E até hoje funciona na rua Anselma Turci, no número 349, em Quiririm. E a gente tem mais uma notícia importante. A nossa segunda notícia vem também do jornal Vale Paraibano, de 1989. E a manchete dizia o seguinte: Quiririm, um século de macarrão e vinho. A matéria fala da festança na comunidade italiana, com as senhoras fazendo as comidas típicas, enquanto os homens enfeitavam as ruas para a festa da colônia italiana em seus 100 anos. Mas vamos trazer agora a manchete de um outro jornal para você acompanhar esse mix de notícias especial. É o jornal A Voz de Quiririm, que teve sua primeira edição em 14 de outubro de 1984 e traz como manchete principal o tema do centenário da colônia de Quiririm com a manchete 100 anos de fé e trabalho. O jornal nos conta que da vinda de Cosme Guarnieri em 1984 até um século depois, muita coisa aconteceu no carismático distrito. Saiu de pequenina estação para abastecer a Maria Fumaça para um dos mais ricos distritos do Brasil. O jornal também traz notícias sobre o Esporte Clube Quiririm, time de futebol que põe fim a um jejum de 2 anos e parte para novas glórias. Era o destaque aí na época deste periódico. E assim encerramos o nosso primeiro giro aqui no nosso Mix de Notícias especial sobre Quiririm. E agora chegou a hora do nosso segundo short no Desbravando Taubaté sobre a colônia italiana. Nossa equipe conversou sobre as atividades econômicas no início da colonização. Vamos ver? Solta o play. E a gente está num outro espaço aqui, porque a gente vai falar de uma relação muito importante do italiano com o solo brasileiro. Que museu que nós estamos aqui, Éder? Museu da Agricultura, museu criado em 2004 para mostrar e contar um pouco do que foi o trabalho desses imigrantes italianos com a chegada deles aqui no século XIX, justamente na lavoura, no plantio e na sobrevivência com a principal atividade econômica da época. Então, quais são as primeiras culturas, as primeiras lavouras que se estabelecem aqui na região de Quiririm e que os colonos passam a desenvolver? Bom, com a chegada deles aqui, eles tinham, no mínimo, loteado a fazenda, distribuído os lotes, cada um foi prosperar na parte de agricultura. Então as principais atividades eram olaria, plantação de café e bem próximo dessas lavouras de plantação de arroz, várzea de arroz, batata era muito fácil prosperar. Então vocês estão aqui no Museu da Agricultura, nós vamos perceber que esses maquinários que estão aqui provam a existência disso tudo que a gente está falando. Aqui a gente tem desde a pá colheitadeira de arroz, que também é uma atividade que eles executavam aqui, e entre outros equipamentos que eram usados justamente para a plantação aqui nesse local. Esse aqui é o cultivador de discos, Basicamente ele quebrava os terrões que impossibilitava de você fazer o lançamento das sementes na terra. Do lado aqui a gente está vendo várias espécies de arado, cada um com uma função diferente. Ao lado aqui a gente está vendo aqui a arrancadeira de batatas, Basicamente a função da arrancadeira era justamente isso. Na época da colheita, retirar da terra essas batatas. Trazendo essas batatas, e depois é feito o processo de limpeza para o ensacamento dessas batatas. Éder, também aqui no museu a gente encontra maquinários mais pesados, maiores. Por exemplo, aqui, esse equipamento, o que é ele, para que ele servia? Olha, batedeira ou trilhadeira, você escolhe o jeito que você quer falar. A função dele, basicamente, era a limpeza dos grãos de arroz e feijão. Eu tiro do solo esse feijão, arroz com casca e tudo, coloco na parte de cima, ela vai fazer uma espécie de uma triagem e vai descer na parte de baixo já totalmente eliminando os grãos e a sujeira. Então cai limpo só para o ensacamento. Esses equipamentos eram fabricados aqui no Brasil? Eles vinham de outros lugares do mundo? Como que era feita a compra desses equipamentos? Olha, segundo o próprio relato, eles eram fabricados aqui no Brasil mesmo. Era através da indústria de transformação, mas não especifica o nome da indústria que fazia. Mas chegava através de encomenda para que eles utilizassem aqui na fazenda. E nesse galpão aqui tão coberto, era para estocar os produtos? Qual que era a ideia daqui? A ideia era fazer estocagem de todo tipo de semente e grãos que era colhido da própria agricultura local aqui, Além da agricultura aqui, a gente também tem um acervo de veículos, porque também aqui é um museu do transporte. Também essa ideia de retratar
os automóveis utilizados durante o processo de colonização? Exatamente isso. Alguns carros, eles fazem jus com a época também, né? Porque a gente tem 1888, 1891, a chegada de boa parte dos italianos. Aí a indústria consegue, a partir de 29, nós temos aqui um exemplo de um carro, o Ford Bigode, tem a placa de 29, mas ele foi construído em 32, porque é o início no Brasil do começo da indústria automotiva, porque antes disso você tinha o quê? A sobrevivência através da agricultura, né? Que era a única atividade econômica. Aí depois lá mais um pouco para trás nós temos o Ford Gordini aqui, que apesar de no mundo ser fabricado pela Renault, no Brasil foi licenciado a sua fabricação através da Willys. Nós temos também veículos de tração animal, como os primeiros que estão vendo ali, o Calessa, o Trolley, são veículos de tração animal, que era usado para carregar as pessoas que trabalhavam, moravam na fazenda, né? O burro de carga, ele simboliza também o meio de transporte, que é o último que está ali, né? Agora a gente vai conhecer a fábrica de tijolos, modelos de tijolos que eram feitos também aqui em Quiririm, para a gente conhecer um pouco mais desse museu importante e imperdível aqui em Quiririm. Temos um acervo importante aqui, Éder, que são de tijolos. A maioria das famílias optou pela agricultura, mas parece que a família Indiani saiu um pouco dessa coisa formal e padrão? Após a construção do casarão, que iniciou em 1897 e 1903, ficando pronto, a família do Sr. Gaudêncio Indiani já partiu para a parte de atividade de olaria, né? Como vocês estão vendo aqui no fundo, várias famílias têm tijolos aqui com atividade de olaria, mas o principal ícone foi a família do Seu Indiani. Eles trabalharam por muito tempo, a gente tem olaria desativada, né? Tanto aqui indo para o restaurante alentejano, como nessa rua aqui onde a gente está, paralelo com a Libra Indiani também, além da várzea, onde eles tiravam a matéria-prima, era a olaria onde eles faziam esses tijolos aí. Boa parte das casas aqui, das construções, são feitas com tijolos produzidos aqui mesmo. Produzido aqui mesmo no Quiririm, é o Made in Quiririm. Tem vários formatos de tijolos, a gente tem um modelo aqui que a gente vai mostrar e esse chama bastante atenção, Éder. Por que esse tijolo é tão diferenciado e qual a importância dele aqui para a história do casarão dos indianos? Da transição do casarão para o museu, ele foi implementado justamente nos muros que estão ali do museu. Então ele foi fabricado justamente para ganhar uma sustentação da coluna. Se a gente olhar ali, ele é justamente no meio. Você tem a parte de cima, a parte de baixo que é a base, e ele é colocado no meio para sustentar uma coluna da outra. E o que chamou atenção é o modelo escolhido por eles mesmos. Foi uma decisão deles mesmo de criar esse modelo de design para colocar ali. Não tem mais fabricação desse tijolo, né? Mas esteticamente é muito bonito. O Desbravando o Taubaté especial Colônia Italiana foi gravado em 2 episódios que você pode acompanhar no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté ou até mesmo nas reprises durante a nossa programação. A seguir, vamos ver mais detalhes da colônia italiana de Quiririm, no Taubateano, aqui no Mix da TV Especial. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não saia daí. Quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, estamos de volta aqui na programação da TV Câmara Taubaté com o Mix da TV especial sobre o distrito de Quiririm. Afinal de contas, hoje começa a Festa da Colônia Italiana, uma das maiores festas do estado de São Paulo. E agora a gente segue aqui o nosso Mix, vamos aos nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. O Circuito Taubaté foi um programete aqui da nossa grade, ficou ao ar entre os anos de 2016 e 2017, mostrando alguns locais do nosso município. Em fevereiro de 2017, teve um episódio sobre o Casarão Indiani, o Museu da Imigração Italiana. Vamos ver? Solta o play! Lugar rico em cultura vindo da Itália para o Vale do Paraíba. Esse é o Museu da Imigração Italiana de Quiririm, sediado no casarão da família Indiani, natural de Cremona, na Itália. Tudo começou em 1888, quando a família Indiani veio para o Brasil,
sendo uma das primeiras a realizar a imigração para o país. Trabalharam na fazenda cafeeira do Barreiro e logo se mudaram para o distrito de Quiririm em 1890. Atualmente, o antigo casarão, agora museu, está preservado na cidade de Taubaté e conta com 2 ambientes e muitas relíquias da antiga família. O Museu da Imigração Italiana ele tem um mobiliário típico do começo do século passado. Ele é dedicado a preservar a memória da cultura italiana. Tem uma sala destinada ao Esporte Clube Quiririm e uma outra sala destinada às imagens de santos, devido à forte presença do catolicismo nas famílias italianas. O Museu da Agricultura ele possui desde os utensílios manuais utilizados na agricultura, principalmente no cultivo do arroz, batata, até os mais mecanizados. Então demonstra essa evolução dos equipamentos. Sendo uma instituição cultural, o local tem uma grande importância para o município. Bem conservado, o lugar ganha ainda mais destaque com a festa italiana de Quiririm, que acontece todos os anos na cidade. Ele tem a missão principalmente de resgatar e preservar e incentivar a cultura italiana, mantendo as tradições aqui no distrito de Quiririm, por meio da preservação da memória no museu, inclusive da festa da imigração italiana de Quiririm, que também fortalece a preservação dessa memória. Se interessou? O local funciona de terça a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde, com entrada franca. O Museu da Imigração Italiana de Quiririm e o Circolo Italiano de Taubaté ficam localizados na Avenida Líbero Indiani, número 550, no bairro Quiririm, em Taubaté. Convido vocês a conhecerem o Museu da Imigração Italiana, que tem um acervo fantástico a respeito das famílias que vieram para o Brasil no período de transição da mão de obra escrava para o trabalho assalariado, e além do local que é muito bonito. O Museu da Imigração Italiana tem um terraço que tem uma vista muito bonita para a Serra da Mantiqueira. Muito interessante, né? Bem, se você gostou, visite o museu e o casarão Indiani que estão em Quiririm. E o Desbravando Taubaté teve a honra de entrevistar o senhor Alair Corbani, filho de colonos italianos e artista, que aos 93 anos de idade nos concedeu uma entrevista emocionante sobre a vida na colônia no início do século. Vamos ver? Solta o play. A gente já conheceu um pouco da história da colonização italiana aqui em Quiririm, também já visitamos o Museu da Agricultura e agora a gente vai conversar com o seu Alair Corbani, que é um dos moradores mais antigos aqui de Quiririm, nasceu aqui na época que ainda era distrito e vai contar pra gente as histórias e vivências aqui nesse espaço. A gente está dentro do Museu do Casarão Indiani e aqui tem várias peças nesse espaço da maquete, que são peças feitas pelo seu Alair. Seu Alair, obrigado por receber a nossa equipe. O senhor nasceu em Quiririm. Como que era a vida aqui anos atrás? A vida aqui era bastante trabalho, muita alegria dos italianos, sabe? Famílias muito unidas, os compadres, comadres. Hoje não tem mais compadre nem comadre, sempre existia muito. Eu, por exemplo, na minha infância, eu tive só alegria, certo? Era uma família simples, mas sempre alegre. Seu Alair, o senhor estudou aqui em Quiririm? Estudei, na época era grupo escolar de Quiririm. Eu estudei ali, tirei o diploma ali, em 1943, trabalhei ali como funcionário da escola e me aposentei ali. Eu era servente de manutenção de limpeza. Aqui em Quiririm também o senhor trabalhou com comércio? Como que foi essa história? Comecei na lavoura, limpando plantação de arroz, certo? Aí tinha um armazém ali. Posso mostrar o armazém? Pode. Esse armazém aqui era de um espanhol, Luiz de Castro. Aí um dia ele falou pro meu tio: ô velho, eu tô com dó do menino.
trabalhar na lavoura. Fala para ele se ele quer trabalhar no balcão, que eu ensino ele. Aí trabalhei até 46 no armazém. Depois teve uma fábrica de corda dos indianos, aí também trabalhei 10 anos lá. Aqui o senhor chegou a casar, ter filhos? É uma história. Demorei para namorada, sabe? Andava para Taubaté, aqui era difícil. Aí eu trabalhava na fábrica, aí o senhor Maurício Indiano falou, olha aí, é o seguinte, as meninas vêm trabalhar aqui e você até 11 horas, mais ou menos 10 e 11 horas, aí você fecha a fábrica e vai acompanhar elas de casa em casa. Vai entregar ela na casa dela. E nesse espaço de entregar, surgiu o namoro. E aí o senhor casou então com ela? Casei com ela. E quantos filhos vocês tiveram? 3. O primeiro é síndrome de Down, sabe? E 2 filhas. E vivi 52 anos com ela. Depois de aposentado, o senhor Alair começou a fazer essas peças. O senhor utiliza argila para fazer essas peças, seu Alair? Argila. Tem uns 7 anos mais ou menos, o senhor construiu essa maquete aqui. O senhor tem várias peças, algumas em casa, né? O senhor estava me contando. Uma boa parte delas estão aqui na casa, no casarão. Só que foi o seguinte, quando eu era criança, a gente ia nadar no Ribeirão, e tirava uma barrinha e fazia uma figurinha para passar a hora ali. Depois eu estava com 80 e poucos anos já, e comecei a fazer figura de presépio, o rei da figurinha, e fui fazendo. Aí só encomendava, eu fazia figura de presépio. Aí vou fazer o Quiririm, como era o Quiririm na década de 30. Seu Alair, além de fazer esse artesanato, que é uma questão estética, trabalha com a arte, esse projeto de maquete também ajuda a preservar a memória? Ajuda. Te lembro das famílias, das colegas de infância, jogar bolinha, pular cela, jogar fortapião, né? Pega-pega e futebol, né? Aos 93 anos, o que o senhor mais sente saudade aqui de Quiririm? Eu tenho saudade do tempo meu, do salãozinho. Até eu fiz desenhei o salãozinho, sede do Esporte Quiririm. E uma amiga minha, Stile, passou numa tela e me deu de presente. Agora estou reformando o salãozinho para voltar como era. E esse salão funcionava o quê? O Esporte Clube Quiririm? É a sede do Esporte Quiririm. Mais uma vez, agradecemos ao senhor Alair por nos conceder essa entrevista e também a Ana Carolina Gadioli, que sem ela não teríamos conseguido gravar essa edição do Desbravando Taubaté. E a gente segue o nosso Mix da TV especial e o Taubateando é o nosso programete que traz informações sobre a cultura e a história da cidade. E é claro, se é sobre cultura e história, a gente não pode deixar de falar de Quiririm. Então vamos ver este episódio. Solta o play. O distrito do Quiririm é uma das regiões mais importantes de Taubaté, preservando pontos relevantes para a história, cultura e economia da cidade. Sua origem está no ano de 1890, quando famílias vindas da Europa criaram um núcleo colonial italiano nas terras que até então pertenciam ao político e fazendeiro Francisco de Paula Toledo. Com o plantio do arroz, o distrito se tornou um grande produtor na região do Vale do Paraíba, crescendo cada vez mais. Hoje, além da importância econômica, abrigando indústria e comércio, Quiririm é também um reduto da cultura italiana de suas origens. Um dos maiores exemplos desta cultura é o Museu da Imigração Italiana, localizado no antigo casarão da família Indiani, natural de Cremona, na Itália. O museu conta com várias peças que retratam a história da imigração italiana no Brasil.
Além dele, outra inesquecível atração cultural do distrito é a Festa da Colônia Italiana, que ocorre anualmente no mês de abril. Uma celebração da cultura e da culinária italiana, a festa serve toneladas de massa para um público que passa de 400 mil pessoas todos os anos, além de servir de palco para apresentações artísticas, como a tradicional dança tarantela, típica do sul da Itália. Se prepare, pois no próximo semestre teremos mais Taubateando inédito aqui na nossa programação. A seguir, vamos falar da culinária italiana no nosso último short do dia. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV especial Colônia Italiana de Quiririm. Volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV especial sobre a colônia e a festa de Quiririm nesta quarta-feira, dia 30 de abril, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora você fica muito bem informado com tudo o que acontece no nosso Mix de Notícias especial sobre Quiririm. A nossa terceira notícia de hoje vem do jornal Folha Vale, de maio de 1993. Você está acompanhando aqui no nosso telão. E a manchete traz o seguinte, olha só, protesto de agricultores marca a festa de Quiririm. A festa foi marcada por um protesto contra a falta de incentivos federais para a agricultura. Os agricultores distribuíram panfletos sobre a decadência da produção agrícola no distrito durante o desfile de carros alegóricos. A safra de arroz, a maior produção da região, sofreu queda naquela época de 62,5% entre os anos de 1983 até 1993. E a gente segue aqui no nosso especial sobre Quiririm com a nossa última notícia, que vem do jornal Quiririm, da primeira quinzena de abril de 1994, que já contava com 10 anos de publicação à época. E a manchete traz o seguinte: Residencial Quiririm recebe obra de esgoto. O distrito recebeu em abril a obra para a instalação do esgoto nas duas ruas que ainda faltavam, na Coronel Esdras de Oliveira e também na Caetana Valéria Pistilli. Porém, ainda aguardavam o reinício das obras para a reforma da quadra poliesportiva, assim como a urbanização da área de lazer. E com essa informação, encerramos o nosso segundo giro do Mix de Notícias especial sobre Quiririm. Na quarta que vem, o nosso Mix de Notícias volta à sua programação normal. E agora chegou a hora do nosso último short neste programa especial. No Desbravando Taubaté sobre a colônia italiana, tivemos o prazer de conversar com a Marise Gomes, que nos trouxe as delícias clássicas da culinária italiana de Quiririm. É de dar água na boca. Vamos ver? Solta o play. E agora eu estou recebendo a culinarista, que é a Marise Gomes. Marise, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso programa. E ela vai falar para a gente um pouco mais sobre essa questão da culinária italiana, dos sabores. Quando a gente fala em culinária italiana, não tem como fugir das massas, né? A primeira coisa que passa pela cabeça, acho que da maioria do povo, é a massa. E aqui a gente procura sempre seguir o tradicional, né? Então são as massas, os molhos, tem uma parte do doce também, que é bem tradicional, bem conhecido. Então a culinária italiana é bem abrangente. Marise, quando os italianos vêm aqui para o Brasil nesse processo de imigração, a Europa estava passando por um momento difícil, inclusive a Itália, né? Uma questão socioeconômica, e muitos ingredientes que tinham lá na época, talvez aqui no Brasil não tinham. Como é que os italianos adaptam a culinária italiana com a chegada aqui ao Brasil, que é um território totalmente diferente? Bem diferente, né? Aqui no início usava-se muito o fubá, então substituiu muita farinha pelo milho.
Daí, devagar, eles foram conhecendo mais ingredientes e do jeitinho deles, adaptando a realidade aqui no Brasil. Tem pratos que não existem na Itália até hoje, mas com o jeitinho brasileiro foi introduzido, como parmegiana. Parmegiana é do Brasil, muita gente não sabe. Lasanha, por exemplo, a tradicional é a massa verde, só queijo. Aqui nós acrescentamos o presunto. Então, quando você pega um italiano nato e fala que a nossa lasanha é presunto e mussarela, ele fala, opa, mas não é da Itália. Então, algumas adaptações foram feitas para também agradar, né, os brasileiros, para poderem estar servindo e agradando a todos. Acho que o prato mais polêmico que a gente fala quando fala de culinária italiana é a pizza. Existe muita diferença entre a pizza tradicional lá da Itália e a nossa versão brasileira, né? Porque a nossa pizza é recheio. Então, o brasileiro gosta de muito recheio, muito creme, muito queijo cremoso. E lá não, lá é muito básico. Lá é molho e a mussarela fresca, né? A maioria das pizzas. Massa é o que manda, eles gostam do sabor da massa. Então, realmente, isso também foi bem adaptado aqui no Brasil. E como é que o pessoal faz para encontrar esses pratos aqui, além das festas, né? Porque tem a tradicional festa de Quiririm, a gente consegue encontrar esses pratos italianos no dia a dia? Quais pratos a gente encontra aqui em Quiririm? Olha, Quiririm é gastronomia o ano inteiro, né? Falou em gastronomia aqui na região, Quiririm é um ponto. Temos a festa também, só que na festa é uma vez por ano, então você vai passar à vontade de estar consumindo esses pratos. Então temos cantinas, pizzaria, ainda temos as nonas, algumas famílias que fazem sob encomenda, algumas massas. Então é só vir para cá se informar que não vai passar vontade. E qual é o prato mais procurado que quem chega aqui em Quiririm? Qual a preferência do público em geral? Eu creio que massa, né? As massas em geral. Lasanha, o macarrão, eu acho que é o que mais sai. A gente falou de comida, falamos de culinária italiana e tá todo mundo aí com fome e também com água na boca para experimentar esses pratos e se deliciar. A Marise, que é culinarista aqui da região do Quiririm, preparou 3 pratos especiais. Então vamos lá que essa parte vai ser muito difícil aqui no programa. E agora a gente está aqui para experimentar os pratos que a Marise preparou especialmente aqui para o Desbravando Taubaté. É o momento mais difícil do programa, Marise. Eu vou assumir aqui em frente às câmeras. Você pode explicar para a gente quais pratos você preparou e selecionou aqui para a nossa equipe? Sim, com prazer. Aqui eu trouxe o talharim, né? Uma massa caseira que é bem tradicional, conhecida pelo mundo inteiro, né? E é o que aqui sai muito com a gente, o talharim. Aqui ele está no molho ao sugo com porpeta. A massa é manual e passamos pela maquininha também manual para preservar o artesanal, né? Eu prezo muito isso aqui. Então eu gosto de fazer tudo dentro do artesanal. Então tudo como foi aprendido com as nonas. E aí também tem uma porpeta que também é tradicional da culinária. Isso que é um bolinho de carne, né? Conhecido por almôndega também. Esse prato aqui que está na minha frente, o que a gente tem aqui? Aqui é o mais tradicional, que é o marubim, conhecido aqui, né? Pelo marubim. Muita gente estranha o nome. Nossa, mas o que é? É um capelete, tá? O nosso marubim aqui é recheado com galinha caipira e feita em brodo, que é no caldo desta galinha, né? Nós cozinhamos a galinha e aproveitamos o caldo para fazer o cozimento da massa. Muito tradicional. E aqui é consumido muito na Páscoa, no Natal, em festas, né, em datas festivas, que veio também com os imigrantes e está até hoje com as famílias. Então é um prato que não pode faltar em datas comemorativas. De jeito nenhum. Faltou marubim, não tem Natal, não tem Páscoa. Então é bem tradicional nas famílias aqui. E aqui a gente tem um terceiro prato. O que você trouxe pra gente? O nhoque, né? Que é um prato feito com batata, mais batata, né? Do que a farinha. Bem tradicional também, que veio com os imigrantes e está até hoje nas mesas da família. Para complementar esse prato, tá faltando um molho aí? Um molhinho, né? Um molhinho ao sugo, bem-vindo, sempre bem-vindo. Esses pratos aqui não é só para mim, a gente vai dividir aqui com toda a equipe também. Agradecer a Marise, né? Que trouxe esses pratos, preparou com tanto carinho aqui pra gente e tá deixando o nosso programa mais saboroso, encerrando aqui esse especial que a gente está fazendo em Quiririm, contando as histórias, as aventuras e, lógico, conhecendo a cultura italiana, que é tão importante, não só para essa região, mas para todo o nosso país também. E agora eu vou experimentar aqui o nhoque que você trouxe, né? Geralmente os nhoques têm mais farinha do que batata. Aqui é mais batata do que farinha, eu garanto.
uma massa leve também, né? É bem diferente, né? Quando você segue a receita das nonas, dá nisso, não tem como errar. E o molho tem essa acidez também que combina com a massa, né? Então tá bem presente e faz toda a diferença, né? Porque essa acidez do molho, se você tirar toda ela, perde, né? Porque casa direitinho, a massa com molho dá um equilíbrio. E o Desbravando Taubaté terá episódios inéditos no próximo semestre. Não perca, é aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Esperamos que este especial tenha cumprido a sua missão de mostrar a história da colônia italiana, assim como honrar toda a sua tradição. No próximo programa você fica muito bem informado com o nosso mix de notícias e acompanha os melhores recortes da nossa programação. O nosso encontro já está marcado, será a partir do dia 7 de maio. Muito obrigado, bom final de semana e boa festa da colônia italiana a todos vocês.